Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo estudarmos, o nosso quarto tópico da lição desta semana. É o pão do céu. 4a. Que sinal os judeus pediram e que fato histórico eles mencionaram? Eles pediram um sinal para Deus, como um milagre. Eles disseram: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Eles queriam, na verdade, que Jesus operasse o milagre dos pães novamente, eles estavam com a ideia fixa do pão terrestre, do pão que perece. Eles não tinham entendido ainda acerca do pão do céu, que é o verdadeiro pão, aquele que nutre espiritualmente, a nossa alma. O que Jesus disse sobre o pão? Aí Jesus, foi conversar com eles acerca disso, porque eles mencionaram também sobre eles estarem no deserto quando Moisés, deu-lhes de comer o pão do céu. Aí Jesus respondeu, disse-lhes Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então nós vemos que a palavra pão é usada como um símbolo, do pão que não perece, que seria a palavra de Deus, o seu sacrifício por nós. Parece que não perece, que nos dá vigor espiritual, mas eles estavam com a mente fixa no pão terrestre, que perece, Aqui diz-nos assim: o verdadeiro doador do maná estava entre eles. Era o próprio Cristo, quem tinha conduzido os hebreus pelo deserto e os alimentado diariamente com o pão do céu. Esse alimento era apenas um símbolo do verdadeiro pão do céu. O Espírito vivificante que flui da infinita plenitude de Deus é o verdadeiro maná. 4b. Com a mente focada apenas no pão natural, físico, que pedido eles fizeram? Dá-nos sempre, disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles continuavam fixos, Eles não estavam entendendo o que Jesus estava a explicar para eles. O que o Senhor explicou? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Então Jesus foi bem claro, bem explícito aqui, quando ele quis explicar acerca de que pão ele estava falando, ele deixou claro para eles que ele era o pão da vida, Ele era aquele que veio transformar a vida espiritual deles numa vida de vitórias, numa vida de libertação. Diz assim a nota: a figura que Cristo usou era familiar aos judeus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E o profeta Jeremias havia escrito: achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Então nós vemos nesses versos que ele menciona aqui o pão, ou mesmo o Jeremias falando sobre estar se alimentando, acerca do pão espiritual. Ainda diz: essa era a lição que Cristo buscava revelar aos ouvintes na sinagoga. Se tivessem compreendido as Escrituras, entenderiam suas palavras: eu sou o pão da vida. A grande multidão, cansada e faminta, havia comido do pão que ele fornecera. Assim como aquele pão proporcionou força física e alívio, o povo poderia receber do próprio Cristo a força espiritual para a vida eterna. Mas até então eles continuavam sem entender o que Jesus estava tentando explicar. Amanhã nós vamos passar o nosso quinto tópico, com a ajuda de Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração.